Tá valendo então nosso 15º episódio, mais uma vez aqui com o nosso pessoal, muito parceiro nosso da QR Asset, para a gente bater aquele papo sobre cripto, sobre ativos digitais, e o momento é muito propício para isso. Inclusive a gente deu o tema chamando de inverno cripto, né? O inverno cripto chegou e o que a gente vai fazer? Na verdade não foi a gente que criou, o pessoal pediu para a gente falar sobre esse tema. Eu acho muito relevante, até porque Greg aí sabe melhor que eu, né? Muita gente entrando de maneira especulativa em cripto e quando a gente não sabe o que está fazendo, complica bastante na tomada de decisão, né? Então, acho um tema muito relevante, independente do cenário, mas mais ainda agora. Então, nosso convidado especial, dessa vez o RI, o Relação com o Investidor, lá da QR Asset, o Gustavo Gregório, veio aqui para a gente bater um papo muito bacana e bem aprofundado sobre cripto. Greg, bem-vindo de novo, obrigado por aceitar o convite e fica à vontade aí para se apresentar. Legal, obrigado, Renato. Eu que agradeço aí. A gente tem gostado bastante desses papos, né? O Ludwig costuma falar mais contigo, mas acho que a gente ali no WhatsApp, quando você vem aqui, a gente sempre tem essas conversas também. Então, fico feliz aqui de estar aqui hoje no episódio falando junto com vocês. O tema, com certeza, é muito importante, né? A gente, ao longo das últimas semanas, nos nossos canais de comunicação, lives que a gente faz, a gente até tenta trazer outros conteúdos também, mas não tem como fugir do momento de mercado, né? De trazer realmente essa educação ao investidor, tanto que já está em cripto de alguma forma, quanto que não conhece ainda, mas quer entrar, né? Sobre o que está acontecendo, o que tem que olhar, quais cuidados tem que tomar no momento de um mercado mais difícil, né? Mas vou aproveitar para me apresentar um pouquinho. Eu eu entrei no mercado de tecnologia há cerca de 8 anos, tá? Então, eu participei da fundação de uma startup, né, que basicamente trabalhava com a otimização de compra e venda de espaço de propaganda digital para e-commerce. É uma explicação um pouquinho longa, mas resumidamente é isso. É, a gente, da forma como a gente começou e foi ajustando o modelo, né, a gente chegou nesse formato que é o que funciona até hoje, a startup está rodando, mas era um mercado que eu não me via ali por 30, 40, 50 anos, sabe? Então, depois de um tempo, eu comecei um processo de me afastar do dia a dia, né? De continuar sócio, enfim, fazer uma transição ali de liderança, junto com a pessoa também que me chamou para iniciar o negócio. Ele também fez uma transição do dia a dia para uma sociedade, né? E, bom, eu tinha esse interesse, essa vontade de fazer um movimento para a ponta do investidor, né? Eu via que fazia mais sentido para mim, talvez, atuar ali como um investidor anjo, enfim, trazer aquele conhecimento adquirido para ajudar novos empreendedores. Então, foi algo que sempre tive vontade, e aí a minha porta de entrada acabou sendo o mercado tradicional, né? Eu trabalhei ali um tempo com assessoria de investimento, até que eu passei por uma gestora quantitativa, eu entrei bem ali no ápice da crise do coronavírus, né? Naquela semana que teve, sei lá, 7 circuit Pouca breakers, emoção, então né? foi bem animado. E, bom, daí alguns meses eu já estava namorando assim com o time da QR, ali alguns meses de 2021, né? Até que me juntei ao time aí no começo desse ano, tá? Já conhecia até o pessoal da QR há bastante tempo, o pessoal ali do Block Trends, da parte de conteúdo. Então, quando teve o movimento do escritório aqui para São Paulo, eles falaram, pô, agora não tem jeito, agora você vai ter que vir trabalhar com a gente, vamos organizar isso aí. Então, brevemente, acho que essa aqui é a minha história de onde eu comecei até chegar aqui na QR. Não, eu acho bacana, acho que só fazer um comentário interessante. A gente sempre que pergunta, conta um pouco da tua história e tal. E toda vez que a gente fala de mercado financeiro, o pessoal que está no mercado financeiro, que é alguma gestora ou algum tipo de assessoria, o que seja, sempre tem aquele background histórico inteiro de mercado financeiro, né? Basicamente, né? E todo mundo Sim. que a gente fala de cripto, na essência, vem do mercado de tecnologia. Iniciou através do mercado de tecnologia e depois vindo aqui para o mercado tradicional, né? Um pouco do que a gente fala e tenta passar para o investidor na ponta, você vai, claro, falar isso melhor do que eu, mas acaba complicando um pouco ou deixando um pouco intangível para o investidor na ponta entender esse mercado de cripto, porque envolve não só a parte de investimentos, como também profundamente o mercado de tecnologia, né? Não, com E, certeza. e o Até Brasil ainda falta essa educação na parte financeira, quanto mais unir dos dois, né? Não, justamente. Acho que é parte até do nosso desafio em até crescer o time, em fazer contratações, né? Porque hoje
você tem algumas pessoas que são crypto native, mas às vezes é o cara que ele não gosta do mercado financeiro tradicional, que ele quer comprar lá um Shiba fazendo 3 pares de compra. Não é o tipo de produto que a gente pode trabalhar, né, no mercado regulado. E aí, ao mesmo tempo, no mercado tradicional, você tem pessoas que ainda não conhecem tanto cripto, né? Então, a gente tenta encontrar essas pessoas que pelo menos tenham conhecimento de tecnologia, que tenham afinidade com tecnologia, porque fica muito mais fácil de entender os negócios, como você mesmo disse, né? Assim, querendo ou não, no limite, um token é um pedaço de uma empresa que tem um fluxo de caixa quando a gente está falando dos dApps, né? Daquele setor final ali de aplicação de cripto. Claro que aí abaixo a gente tem infra e a nível de base a gente tem Bitcoin e Ethereum, que Ó, são tecnologias que consomem coisa em cima. já que você já entrou nesse tema, eu vou te pedir, por favor, para você fazer uma introdução muito bacana sobre cripto, dessa maneira que você já está, acho que, entrando, né? Como a gente foi meio Tá que bom. batendo esse papo, eu acho que falar desse mundo de cripto, o pessoal entender, né? Porque vem muito dessa pergunta que você acabou de falar. Ah, mas como é que você analisa um projeto de cripto? Eu acho que volta, né? Contar um pouco histórico da questão de infra, da questão do Bitcoin, e acho que tudo que é criado nesse ecossistema todo e os fundamentos por trás. Então, fica à vontade aí. Tá bom, eu vou falar aqui um pouquinho. Se eu começar a entrar numa linha muito longa, aí você fica à vontade para me interromper também, tá? Por Porque é aquilo, a gente favor. começa a falar e dura 2 horas só essa explicação, né? Porque, ao contrário do que acho que muita gente conhece, né? O Bitcoin, ele não é recente. O projeto, o protocolo de uma moeda digital, ele é anterior até a própria internet como a gente conhece, né? Antes mesmo do primeiro site ali publicado no HTTP em 1990, a gente já tinha um projeto de moeda digital. E aí, desde então, a gente teve umas 4 ideias, propostas de moeda que ou não funcionaram porque a tecnologia em volta ainda não era madura o suficiente, ou porque era uma proposta boa, mas é que acabou não sendo implementada, até que ali em 2008, depois da crise financeira, né, com alguns protocolos bem desenvolvidos, criptografia, a capacidade de você carimbar um bloco com a data e com a hora, né, para que você consiga estruturar a blockchain sem que a ordem dela seja alterada, o conceito de proof of work já funcionando, aí sim você tinha a estrutura tecnológica que permitiu que uma moeda surgisse e tivesse adoção e resiliência ao longo do tempo, né? A gente está falando de um projeto que logo vai completar seu 14º ano de existência e assim sem problemas de uma magnitude que a gente não está acostumado a não ver acontecer em um software, em alguma empresa, alguma coisa assim ao longo de sua história, né? O Bitcoin não teve grandes problemas, o modelo de Proof of Work é o que garante essa segurança, né? Fazendo aqui um parêntese, Proof of Work é um modelo que requer mineração, né? O trabalho computacional de máquinas, que consequentemente gera maior consumo energético, que torna a escala do Bitcoin um pouco mais difícil. Aí a gente fala de camadas até, né? A Uhum. gente consegue desmembrar para bastante coisa, né? Vai longe. A gente até brincou, a gente fez um artigo essa semana que tem o ponto, tem o trilema da blockchain, né? Que são 3 pontos que você, hoje, com o que a gente tem de capacidade computacional e de conhecimento, você não consegue resolver os 3 ao mesmo tempo. Então, ou você vai ter segurança e descentralização, ou você vai ter descentralização e escala, ou você vai ter escala e segurança, mas você nunca vai conseguir ter os 3, né? Então, o Bitcoin é um dos exemplos de projetos robustos que tem segurança e tem descentralização, por isso que a gente pode confiar nesse projeto, né? E aí, hoje, ele tem as suas questões de escala, que a gente resolve de outras formas, com as camadas, né? As camadas do Bitcoin. Foi o texto que a gente escreveu essa semana, apresentando a segunda camada, que é a Lightning, né, que ela Uhum. faz uma eficiência de registro de transações para que você consiga, com pouco gasto energético, cuidar de várias transações de uma vez, né, que é algo que a gente conseguiria fazer na primeira camada do Bitcoin, com um volume muito grande, uma transação super grande. Né? Para dar um exemplo, você consegue fazer uma transação de 2 bilhões de dólares na rede do Bitcoin, pagando só uma taxa de 4 dólares. Mas se a gente for fazer uma transação de 4 dólares, pô, não faz sentido você pagar um café com a taxa que equivale a outro café, É, né? perfeito. Então, Bitcoin, assim, é uma tecnologia que você constrói coisas em cima. A gente tem a terceira camada do Bitcoin. A gente pode, eventualmente, construir soluções assim como na rede Ethereum, na própria rede Bitcoin. Isso é algo que a gente vai escrever aí, acho que ainda no mês que vem, para Excelente. apresentar para o pessoal que não conhece.
Mas Bitcoin e Ethereum tem esse perfil. Então, a gente está analisando aí, pô, efeito de rede, adoção de usuário, a gente está olhando para métricas on-chain, né? O crescimento de carteiras com mais de $1, com mais de 10, com mais de 100, as carteiras de whales, esse tipo de coisa. O MVRV, que é uma métrica on-chain super bacana, né? Que quando a gente junta isso ao macro, aí a gente entende de fato qual que é o comportamento e a tendência do mercado cripto. E aí, quando a gente vai subir ali de nível para projeto, pô, a gente está vendo essa solução de escalabilidade para o Bitcoin, essa solução de escalabilidade para o Ethereum. É o pessoal que dá infraestrutura para que a gente possa, numa camada mais acima, desenvolver aplicações, né, que vão ser usadas no dia a dia e que são aplicações que têm um fluxo de caixa conhecido. Então, você avalia quase que como uma empresa tradicional e o token é uma ação dessa empresa. O Greg, acho que é um ótimo ponto você falar das aplicações. Dá alguns exemplos de aplicações. Eu acho que porque fica muito claro, acho que das pessoas entenderem o fundamento por trás, né? Porque é o que a gente escuta, não, o mundo cripto não vale nada, é só fumaça, é um bando de movimento especulativo. E eu busco até fazer a tradução ou o paralelo com a crise de 2000, né, da dot-com bubble em 2000, e é muito parecido, né? Parecido no seguinte sentido: tecnologias novas ou a internet que veio à época, que ia revolucionar uma cadeia de indústrias, ia ter um monte de aplicações que hoje são de fato, né, existem, o pessoal conhece muito bem, mas na época todo mundo falava a mesma coisa, vai usar a internet para quê? Né, o que vai servir isso aí? Então é esse tipo de paralelo que a gente tenta buscar atualmente para mostrar, claro, tem muita especulação no mercado, como todo mercado incipiente, mas tenta entender os projetos sérios que estão sendo desenvolvidos por trás. É legal. Acho que tem várias aplicações e projetos que às vezes acabam não chegando primeiro à mídia, né? Por exemplo, a gente fala muito hoje dos Bored Apes, né? Das NFTs. Mas, pô, quando a gente vai a fundo na lógica, na tecnologia de um NFT, você tem um negócio que é super positivo, né? O mercado de arte, claro, é um mercado nichado, é um mercado de luxo, mas hoje quando você produz alguma coisa, cria uma música, pô, para você repassar isso e ter os seus royalties recebidos é um negócio super complexo. Você tem que cobrar Perfeito. alguém, você tem que ficar em cima do cara. Enquanto que a estrutura, a tecnologia das NFTs e da blockchain permite que você faça ali uma configuração de um contrato inteligente que o criador daquilo sempre vai receber um percentual fixo, Que é o sabe? Então, conceito da desintermediação, né? exatamente, exatamente. Então, é algo que permite que esses criadores de conteúdo, de músicas, esses artistas, consigam ter uma remuneração de verdade ao longo do tempo, sem preocupações quase sobre o seu trabalho, sabe? E algo, pô, será que eu vendi barato aqui a minha arte hoje? Não, tudo bem, mas se alguém vende mais caro no futuro, eu ainda participo dessa operação, porque isso está programado nesse ativo digital, né? E aí, saindo de algo talvez menos tangível como NFT, a gente pô, tem diversos projetos hoje em finanças descentralizadas, né, usando desses mesmos conceitos de desintermediar, de diminuir a quantidade de partes envolvidas no processo, para que a gente, por exemplo, consiga ter um sistema de crédito em que as taxas de empréstimo são definidas pelo próprio ecossistema baseado em demanda e oferta, né? Não é algo que pô, sempre vai ser ali a taxa livre de risco mais um percentual super alto de spread aqui bancário que eu preciso ter, sabe? E você consegue acompanhar o histórico dessa pessoa, o histórico pela blockchain, e você consegue bonificar ela com taxas menores, né? Além de a gente estar falando de ativos super líquidos, como os criptoativos. Aí a gente pode falar de exemplos como o Brave, né? Um navegador digital que ele te remunera pela sua atenção, basicamente. Né? A gente E todo mundo usa Brave, viu? então, a gente também sempre fala do Brave aqui, até recomenda que o pessoal baixe, porque, pô, o Google nunca deu um centavo para a gente, né, por usar o software, enche a gente de propaganda, a Não, gente às vezes até tem que pagar ali fora para a tirar uma parte propaganda. de você poder colocar, né, o que você quer que fique te acompanhando, monitorando, enfim, né? Que é um saco. O pessoal entra aí no Google Chrome ou qualquer outro navegador desse, depois está no Instagram ou qualquer lugar, tá seguindo um monte de propaganda, um monte de coisa que, claro, dá para você tirar, mas é um trabalho muito grande, né? E a parte de Isso, remuneração que você acabou de colocar. isso. E esse exemplo que eu falei de música, né, a gente tem hoje um projeto de Web3 que chama Áudios, que faz justamente essa abertura para que artistas, músicos, possam ter uma remuneração boa nas plataformas, né? Porque hoje, para você ter uma remuneração boa de verdade no Spotify, você tem que ser, sei lá, top 5, top 3 artistas do mundo, né? Então, não é uma fonte de receita
que esses criadores de middle market, talvez até de nível menor, consigam ter, sem uma participação de verdade com o token, sem poder de fato sobre o conteúdo que eles desenvolvem, né? Que é todo o conceito de Web3, que é a consequência de toda essa infraestrutura tecnológica que a gente tem hoje, que você é dono do seu próprio conteúdo. E até entrando na questão do Web3, de novo a gente volta para o paralelo lá de 2000, né? Da crise. A gente tinha a Web 1, como você colocou muito bem, essa evolução da Web 3, onde você produzia, né, o conteúdo. A Web 2, onde você produzia, não, você consumia o conteúdo da É o internet. read-only, né? Read-only, né, aquela internet extremamente estática. A Web 2, onde você também participa e produz do conteúdo. E aí, para tangibilizar mais fácil a era das redes sociais, né? E agora a gente tem a Web3, né, que não só a interoperabilidade, mas você tem um conceito de propriedade, eu acho que muito grande, né? E eu acho que para a gente que está inserido nesse meio é meio que no-brainer, né? Mas assim, acho que entrando do Web3, a gente acabou nem anotando isso, eu acho extremamente importante. Tenta explicar, acho que a fundo, o que seria a Web3 e qual é o conceito da transformação da Web3 em todo mundo que a gente vê atualmente. Tá, legal. Esse também é aqueles tópicos que desmembra bastante, né? Porque a gente fala de interoperabilidade, daí a gente entra em metaverso, mas acho que tem um exemplo que é super legal. Então, tem um exemplo super legal em games, né? Acho que a gente aqui, e talvez o pessoal que não seja tão novo que esteja ouvindo, teve a experiência de, pô, você jogava num jogo ali que antes era o free to play, né? Depois virou o pay to play. Então, você, no mínimo, você comprava alguns itens no jogo e você ia fazer um investimento ali porque deixava o seu jogo mais legal. Enfim, era super bacana. Mas chegava num ponto de que você não queria mais jogar. E o que você faz com isso, com esse investimento que você fez? Você não tinha saída, né? Talvez você fosse negociar ali com alguém pelo WhatsApp, aí você combina de você passa a senha e ele te paga ao mesmo tempo, e aí você tem um super risco de contraparte, mas é algo que a estrutura que existe hoje, né, através de NFT, esse tipo de coisa, você consegue vender de volta os seus itens, né? Você consegue disponibilizar os seus itens de jogo para aluguel, então você passa a ter um patrimônio digital, que é um dos pilares da Web3, né? Você ter o patrimônio digital, você ter a sua identidade digital também em formas de NFT, através do seu endereço, seu domínio na rede Ethereum, né? Da mesma forma que a gente teve o DNS lá atrás na internet, que é o www, para deixar os sites, para que você consiga ler o nome de um site com facilidade, né? A gente tem a mesma coisa para a rede Ethereum. Então, é todo um arcabouço tecnológico sendo desenvolvido para que a gente possa ter um mundo digital também. Eu nem falo mais o mundo real e o mundo digital, eu falo o mundo físico e o mundo digital. Porque a Perfeito. gente vai ter essa identificação de quem são as pessoas, sabe? A gente vai conseguir, no limite, evitar spams e contas fakes em redes sociais através dessas mesmas tecnologias. Por exemplo, você tocou esse ponto das redes sociais, eu acho engraçado falar isso, que se a gente voltar a uns anos atrás, Orkut, que seja uma forma de rede social, né, no início, né? E eu tenho absoluta convicção de que as redes sociais, pelo menos essa galera mais jovem, aí, minha filha de 6 anos até a de 10, eu tenho certeza absoluta que a forma de rede social não vai ser essa forma que a gente vê hoje, de Instagram, de Facebook, muito estática, né? Quando a gente compara com a internet do passado, do que está vindo por aí. O próprio TikTok já é uma evolução disso. E Sim, como você colocou a questão do Web3, né? E o próprio metaverso, que aí eu deixo você à vontade para transitar também, eu acho que é muito do que você falou, né? É o conceito do físico com o digital, né? sim, é o ponto de você não ter mais um ou outro, é você conseguir ter uma vida digital, né? E que você consiga, enfim, transitar com suas credenciais. Pô, eu criei ali um conteúdo numa rede, eu quero migrar para o outro. Eu tenho aqui tudo que eu construí ao longo de vários anos, eu não quero perder, então eu sou dono desse conteúdo e a NFT ligada ao meu endereço ali na ENS, né, no Ethereum Name Service, é a minha forma de levar isso comigo para outro canto. E tudo isso é o Só até metaverso. botando um ponto para ficar claro quando você fala dessa propriedade, eu acho que o que você está querendo dizer hoje, por exemplo, você tem a tua conta no Instagram, beleza. Só que se você quiser levar aquele conteúdo para outra conta que não é da mesma empresa, que é o Grupo Meta, que é o Facebook, você está ferrado, né? Você não tem como levar. E Sim, o que você não você tem está uma falando nesse novo conceito tradução. é exatamente isso, né? Sim, sim. É de você conseguir, no limite,
Claro que precisa de desenvolvimento tecnológico de redes e de jogos para que isso aconteça, mas que você consiga, por exemplo, ter as mesmas roupas e itens em todos os jogos que você jogar, sabe? Que seja de fato a marca do Greg, a marca do Renato em todos os jogos, porque eu consigo carregar essa identidade, né? E isso que é o metaverso. O metaverso não é necessariamente uma realidade 3D, não é aquele Second Life que a gente está vendo, aquele sisteminha para fazer reuniões e pronto. O metaverso é tudo isso, é essa possibilidade de você também ser um cidadão digital. Perfeito. Eu gosto de dar um exemplo do que você está colocando agora dessa parte de propriedade. A gente investe muito pesado. Nosso principal tema aqui na casa é blockchain, né? Não precisa nem falar aí para você saber. O segundo que a gente gosta demais é a questão do Open Finance, né? Não é mais Open Banking, chama de Open Finance. Porque é exatamente esse conceito que você falou de propriedade, né? O pessoal tenta falar, cara, que diabos é esse Open Finance? Eu falo, cara, é básico. Quando você abre uma conta no Itaú, o cadastro que você abriu é do Itaú, não é teu. O que o Open Finance vai fazer é o seu cadastro, é a sua propriedade Isso, e você vai poder utilizar da melhor maneira com uma transparência muito maior. super bacana. É uma boa forma de trazer pro dia a dia mais próximo. Agora, pô, já que eu achei legal que a gente acabou ampliando essa introdução, né? E eu acho muito bacana porque deu, acho que, o fundamento que a gente precisa para esse mundo de ativos digitais, né? Acho que foi muito claro, o pessoal entender, poxa, tudo que está sendo falado aqui tem bastante fundamento. Agora vamos vir para a nossa realidade atual, que é o chamado inverno cripto, né? Eu queria que você falasse muito, acho que, do que está acontecendo, né? Qual é a tua visão do que está acontecendo, que não é esse ano, né? A gente já está vendo uma queda muito mais expressiva que começou em março, se eu não me engano, do ano passado, teve uma pequena melhora, mas aí com o mercado tradicional como um todo, principalmente de tecnologia, que tem aquele fluxo de caixa muito mais na perpetuidade, sofrendo bastante, né? E consequentemente o mercado cripto tendo uma correlação muito grande e aí levando algumas pessoas até falar, putz, isso aí não vale mais nada, eu vou sair. E depois a gente vai entrar em alguns casos mais especulativos que estão tendo um certo contágio também. Mas eu queria ouvir tua visão sobre todo esse cenário aí que está acontecendo agora. Legal. Acho que no prazo mais recente, assim, a gente tem alguns motivos bem claros para tudo que está acontecendo, né? E a gente aborda eles logo, logo. Mas eu acho que um grande motivador do que a gente tem visto tanto em cripto quanto em tecnologia foi justamente ali a pandemia, o início da pandemia, né? Quando muitas pessoas passaram a ficar em casa, a trabalhar de casa, passaram a depender muito mais de serviços digitais, seja eles quais forem. Então, pô, o Zoom foi uma empresa que cresceu bastante ali, teve muita valorização no período. Empresas como a Peloton, né, que permite que você faça o exercício de uma forma diferente também em casa. Então, a gente teve um começo de mudança comportamental que é algo que a gente via na história de várias décadas atrás, né? É algo que no limite vai mudar a forma de trabalho. Hoje a gente fala com naturalidade de trabalho remoto, a gente fala com mais naturalidade de um trabalho atrelado ao resultado, à entrega, né? E não de apenas horas despendidas para isso, que é um modelo que, querendo ou não, veio do industrial, né? Veio de outra década, veio de outra realidade. Então, acho que isso fez o mercado de tecnologia ter uma precificação positiva muito rápida. E cripto acabou acompanhando, acho que muito pelo ponto de metaverso, né? A gente não tinha menções de metaverso, acho que até o começo ali de 2020, de repente, claro, a gente tinha historicamente, o conceito é super antigo quando a gente fala dos livros e filmes que foram mencionados pela primeira vez. Mas no nosso dia a dia a gente não ouvia tanto até que começou a pandemia e depois virou quase que uma realidade, né? As empresas querendo acelerar o metaverso. Acho que hoje a gente não tem ainda infraestrutura tecnológica para isso, para o metaverso 3D, Concordo. né? A gente pode desenvolver os outros pontos que vão ser a base disso também. A gente precisa que eles funcionem, mas o metaverso 3D é algo que está um pouco à frente ainda. Mas então a gente teve essa aceleração, todo o mercado de tecnologia, todo o mercado de cripto aproveitaram bem. E aí, mais para o final do ano, a gente começou, final de 2021, a gente começou a ter aquela volta à realidade, né? Do tipo, Uhum. beleza, tem muito dinheiro foi impresso, tem muita liquidez aqui, o que vai acontecer, o que o Fed vai fazer, qual que vai ser o impacto disso em juros, em inflação, nos mercados de tecnologia. Você junta a isso o fato de que já se fala há vários anos que a bolha até que estava próxima, porque os múltiplos estavam muito altos, né? O dinheiro de VC, pô, tava Ah, vindo muito fácil, né? Às vezes você não tinha nem ali
algo estruturado, alguma receita. Você tinha um PowerPoint, uma equipe, né? Não, o Então, custo de capital muito baixo também, né? Taxa de juros zero, negativa em algum lugar, você tem que botar o dinheiro em algum lugar, né? sim, então isso é algo que estava sendo construído há muito tempo por diversos fatores. A gente teve esse acelerador aí da pandemia, da mudança comportamental, e agora a gente está vendo a consequência, né? A gente está vendo algumas empresas de tecnologia fazendo demissões, algumas empresas tendo que reduzir seus valuations. A gente está aí com um cenário de juros e inflação nos Estados Unidos, que é algo que nunca tinha sido visto, se a gente falar de preço de combustível, né? Nem os filmes apocalípticos imaginaram esse patamar de preço que chegou, a maior inflação em mais de 4 décadas, o maior aumento de juros em mais de 2 décadas. Eu nunca tinha visto isso, né? Não, Eu absurdo. não era A nascido. poupança tá lá em cima, os caras estão com um problemaço aí para resolver, viu? Então, e assim, não é sustentável porque tem a dívida americana, né? Então, a cada aumento que você faz ali, os pagamentos que você tem que fazer no futuro são muito relevantes, muito pesados no balanço, né? Então, putz, tem todo esse ponto que culminou no momento de mercado que a gente está vendo para tudo, né? A gente não está falando especificamente de cripto aqui, a gente está falando de bolsa global, de empresas de tecnologia, todo mundo sofrendo. E aí, se a gente for falar um pouquinho mais de cripto, né? Pô, a gente tem um aumento aí de adoção institucional vindo cada vez mais forte. A gente tem vários pontos que são de não retorno quase, que tipo, agora é diferente, né? This time is different, porque você vê empresas tradicionais usando de serviços de DeFi, você vê empresas tradicionais fazendo esse caminho para atuar como uma empresa de DeFi até. A gente fala aqui muito que DeFi é quase que um fintech 2.0, né? Ela não ameaça necessariamente o Itaú, o JP Morgan, Deutsche Bank, ela ameaça talvez o Nubank, sabe? Que é alguém que pegou o produto e empacotou de uma forma mais eficiente, né? De uma forma que o atendimento era melhor, de uma forma que o usuário era valorizado, mas agora a gente tem a Web3, a blockchain, deixando o usuário mais valorizado ainda de outra forma, né? Que ele sente no Greg, bolso. eu concordo 1000% com o que você está falando. Desculpa interromper, que eu acho muito importante o que você falou. De muitas empresas não vão deixar de existir, muito pelo contrário, né? Eu, pelo menos, aí eu te fazer uma pergunta. Eu acredito muito no conceito de desintermediação, mas não acredito muito na pureza, né? Principalmente o pessoal mais incisivo aí em cripto, na questão da descentralização, né? E aí a gente vai entrar depois nos cases que estão acontecendo, talvez justamente por isso. Então, assim, Uhum. aproveitando essas grandes instituições, vão se aproveitar desse momento, dessas novas tecnologias para melhorar a questão dos produtos e do conceito e da própria experiência para o usuário final, né? Eu concordo com você, é justamente isso. Não existe. O universo 100% descentralizado, ele é utópico, né? A gente, em algum nível, vai ter que ter centralização, a gente tem que ter regulação, né? Para que, de fato, as pessoas, a sociedade, os investidores sejam protegidos e que, de fato, essas tecnologias que estão sendo criadas e desenvolvidas hoje possam ter um futuro de bastante adoção, né? Então, eu concordo 100% com você. Daí, só para finalizar o ponto de aumento de adoção institucional, né? Ele tem o ponto que é super positivo, né? Significa que mais pessoas estão olhando seriamente para as aplicações racionais, lógicas que a gente tem com o mercado de cripto. Mas isso, por outro lado, tem a penalização, que são um ativo muito líquido, né? Então, a gente está com os mercados sofrendo para caramba, é inevitável que cripto sofra um pouco, até porque muitos investidores, né, institucionais, tem ali o cripto como uma pimenta na carteira, tem ali como uma alocação que veio depois, um ativo de mais beta, inclusive está bastante relacionado com tecnologia nesse curto prazo, né? Então, é quase que inevitável que a gente tenha esse ajuste de expectativa, né? Mas, pô, a gente está falando de realmente algo como um liquid venture, é liquid venture capital, que a gente brinca quando você fala de criptoativos, né? Porque você tem um pedaço de um negócio que é basicamente uma startup e você tem uma marcação no mercado de 24 horas. Acho que se hoje o investimento que a gente faz em VC, a gente tivesse marcação no mercado de 24 horas, a gente ia ter essa mesma volatilidade, tá? É um ótimo paralelo isso aí, ótimo. Liquid Venture Capital, é exatamente isso aí mesmo, né? E, pô, aí a gente está falando de Bitcoin também e Ethereum, que são tecnologias, né, que dependem de adoção, de efeito de rede, o Ethereum está passando por uma atualização, então é algo que também tem bastante volatilidade,
e que as pessoas precisam conhecer melhor o funcionamento para entender qual que é o impacto disso no futuro, né? Que aí é muito do trabalho que eu tenho, que você tem, que a gente está fazendo aqui agora, de explicar realmente a diferença entre os projetos, né? Tem gente que quando eu falo que o Ethereum não é uma moeda, ele fala, ué, como assim? O Ethereum não é uma moeda? Como assim existe mais de uma blockchain, sabe? Então, acho que esse trabalho que a gente tem feito e que é muito importante no dia a dia aqui na QR, né? Mais de 50% do meu dia, que é produzir conteúdo, é explicar tanto para o assessor autônomo, tanto para a pessoa física que nunca teve contato, talvez, com ações de verdade, né? Com renda variável, mas também para o dono de um family office, para um alocador super profissional que sente a falta até de um conteúdo mais avançado e adaptado para o mercado brasileiro, sabe? Não, você tem total razão. Quando a gente fala do nosso lado aqui, não sei longe, né? A gente considera tanto uma classe de ativo que tem um fundo de ações que tem 20% aí, caiu um pouco agora, mas 20% em alocação direta em ativos digitais, né? E realmente o que você falou, que eu concordo 1000%, é a maior parte do nosso trabalho aqui. E importante ponto que você colocou, não é para o investidor só final, passa por todo o ecossistema do mercado financeiro tradicional, né? Desde os assessores, até próprios gestores, né, querem entender Sim. como está sendo trabalhado isso aí. Você colocou muito bem. E até pegando esse gancho, o Greg, fala um pouco desse ponto para o pessoal entender o que seria o token em si, né? E o que seria, por exemplo, pegando para a área do Ethereum, né? O Ether com o Ethereum, para o pessoal entender. Porque muita gente fala, e eu não sei se você vai concordar, quando o pessoal fala criptomoeda, cara, eu já me arrepio inteiro. Eu falo, cara, não, cara, eu não considero moeda esse negócio. Eu Esquece moeda, odeio o é nome criptoativo. criptomoedas, tá? É criptoativos, ativos digitais, Isso. ativos imobiliários digitais, valores imobiliários digitais, né? Que agora a gente tem essa palavra aqui no mercado brasileiro, falando de tokenização, né? A É. gente Eu toquei esse ponto, desculpa interromper, porque eu vejo, cara, gente de fora, puta, extremamente gabaritado, quando vem falar, não, esse negócio não é moeda, cripto... Falo, não, cara, não, é porque não é criptomoeda mesmo, não deveria nem existir esse termo de criptocoins, né? Eu fico é, maluco com isso aí, e distorce cada vez mais o entendimento para a pessoa. sim, sim. Porque, pô, pegando esse gancho, quando a gente está falando de Ethereum, né? A gente está falando quase como você ter ali um pedaço da internet, um pedaço da Apple Store. E esse pedaço você tem através de um token que é uma Perfeito. moeda de troca dentro dessa rede, que é uma moeda de negociação, né? Que ela vai se valorizar pelo efeito da rede. Beleza, eu posso pagar alguém usando uma fração de Ethereum? Posso, mas eu também posso pagar alguém usando uma fração de Petrobras. Eu posso pagar alguém com um lote de Petrobras se eu quiser. Claro que é super Apesar de não oneroso. ser o objetivo né? Exato, justamente isso. Então, o Ether, ele não tem esse objetivo de ser uma moeda de troca. Ele pode ser usado e a infraestrutura desintermediada de cripto torna isso muito simples. Então, talvez o pensamento venha disso, venha de, pô, é super fácil eu passar aqui para alguém e deve ser uma moeda de troca. Porque para passar um lote de Petrobras para alguém, você vai ter que preencher um formulário, esperar não sei quantos dias para que essa transferência aconteça, né? E ainda tem que classificar como uma doação, tem todo um trabalho Ótimo exemplo. super difícil. Então, acho que isso traz um pouquinho para o dia a dia. Ótimo, ótimo ponto. Voltando aqui para o nosso inverno cripto, né? Eu acho que uma coisa que o pessoal tem comentado bastante, e é legal falar com quem está diretamente no meio, sobre o que está acontecendo, acho que principalmente com alguns projetos descentralizados, alguns cases aí de gestoras mesmo, né, de fundos altamente especulativos, que é o case, acho que começou desde com o estouro da Terra, né, da Luna, até passar pelo momento atual, que eu particularmente, tendo minha visão e o que eu acompanho com os principais players lá fora, é que ainda tem uma novela para se propagar, pelo menos no curto prazo, né? Até que possa, principalmente com o investidor institucional, o investidor que olha mais a longo prazo, tomar uma posição comprada mais forte, né? Eu acredito que você pensa da mesma maneira. Quando a gente fala dos projetos como o Celsius, né? Próprio a Bubble Finance, que também congelou seus saques, a Voyager, né, que inclusive tem capital aberto, para passar, acho que por tudo isso, até a Three Arrows, né, que é o fundo Sim, famoso aí, que está à beira da falência, né, se a gente pode falar à beira, já faliu, né, se a gente for analisar. Queria que você é, passasse por isso, até para separar
o que é especulativo, só que deixa intacto todo o fundamento para o longo prazo dos projetos sérios de cripto, né? Legal. Não, acho que a visão tá bastante alinhada, é o que a gente tem conversado aqui nos nossos canais, assim, bate-papo também com a equipe internos nas últimas semanas, é que justamente o que a gente está vendo hoje no mercado, né, o ponto de preocupação que a gente tem hoje, que é exclusivamente cripto, é justamente os desdobramentos dos efeitos que tanto a queda no preço do ativo, quanto o colapso de Luna, que não foi trivial, foi coisa de 50 bi, né, estão se desdobrando ainda, a gente está vendo quem que estava pelado, né? Naquela analogia de quando a maré baixa, você vê quem que realmente estava usando roupa, enfim. Então, o Three Arrows Capital é alguém que tinha participação, que estava alavancado e que sofreu os impactos disso. Que Acho até que a então Block... era uma referência, né? Exato, exato. Mas, o ponto é, realmente estava todo mundo muito alavancado, né? E quando o mercado, o cenário macro, o preço do Bitcoin começaram a desvalorizar, não diminuíram a alavancagem, acho que na mesma velocidade, né? A própria forma como as stablecoins algorítmicas eram desenhadas, e vou usar o eram aqui, vou tomar já essa liberdade, porque eu acho que Por não favor. vai existir mais da mesma forma, né? Facilitavam essa multiplicação do capital, né? Porque acho que até o ponto de você falou de como que é o token, o que que é uma moeda, o que que é outra coisa, né? Pô, no ecossistema de Terra a gente tinha uma moeda de negociação, a stablecoin, e a gente tinha o token de governança ali do ecossistema, né? E a dinâmica que mantinha a paridade entre os dois é uma dinâmica que multiplicava capital. A gente tinha ali o protocolo de Anchor Para junto. ficar mais claro, né? Uma dinâmica que não necessariamente tem um lastro, certo? Sim, é a dinâmica que, na verdade, não tem lastro. Ela tinha os investimentos ali de VC e que estavam na Luna Foundation Guards e para eventualmente, enfim, ser investimento para o ecossistema, né? Poderia, no limite, ser usado como reserva, mas não tinha esse fim, né? Então, é algo que se propunha a se manter totalmente sem lastro. A gente tem projetos hoje no mercado, a Frax Finance, por exemplo, que ela se propõe a ter uma parte de reservas e uma parte de algorítmico. Então, pô, no momento de estresse, ela pode estar over-colateralizada, sabe? Ela pode fazer essa proteção. Os players entendem que o momento de estresse e vão fazer esse ajuste, né? Que deveria ser orgânico. E aí, no momento que está super bullish, beleza, ela pode ter 50% ou menos de colateral, mas é importante que tenha. E aí, esse ponto, essa forma que Luna fazia, né, que era super eficiente com capital, você criava capital muito fácil. Por isso que ela estava pagando 20% é, Ou seja, ao... quando tá tudo bem, tá tudo subindo, ninguém vê problema nenhum, né? Então, assim, você até, se a gente for puxar aquele Curve Wars, que é um negócio bem mais detalhado, que aconteceu ali no começo do ano, você tinha quase que dinheiro sendo criado em questão de É, segundos. é o esquema Ponzi de cripto aí, foi criado aí. É uma impressão de tokens também que estava acontecendo, tá? Então, assim, a gente tem que fazer esse meia-culpa, tem que reconhecer É, que tem projetos que não estão funcionando como eles devem, que eles precisam ser regulados. sem Então, dúvida. quando esse dinheiro está sendo criado de forma muito fácil, a gente tem alavancagem e a gente tem, pô, os grandes fundos acabam entrando também nesse mercado, né? Enfim, acaba acontecendo, porque está todo mundo fazendo. Tem gente fazendo em menor escala e gente fazendo em grande escala. Então, esse é o trabalho da gente de encontrar quais são os bons projetos e fazer a seleção aqui de ativos. Mas eu acho que o problema veio principalmente disso, tá? Alavancagem e fundamentos ruins. Então, a gente está vendo os projetos que estavam alavancados ou que não tinham fundamentos morrendo agora, como aconteceu em outros ciclos de cripto, né? Se a gente pegar os ciclos anteriores, a gente não tem, acho que 90, não tem 10% dos projetos que existiam no ciclo anterior funcionando hoje. A gente tem o Bitcoin e o Ethereum, e dessa vez a gente sente que a gente vai ter mais projetos junto, né? Porque a gente tem DeFi, a gente tem Web3, Com que são aplicação aplicações real, com fundamento. lógicas, reais, que têm o fluxo de caixa que estão funcionando. Então o mercado ele está amadurecendo. E é um processo natural, né? Claro, né? E é um processo natural. Da mesma forma que a gente tem diversas startups que surgem e que não tem ali uma estrutura correta de time, não tem uma estrutura correta de governança, não tem um diferencial no seu negócio, né? E que daí morrem. E até pegando esse tema aí, puxando um gancho muito interessante, que é um debate que eu sou totalmente a favor da regulação, né? Principalmente pensando no investidor final, proteção para o investidor. De novo, a gente foi o pessoal mais purista aí de cripto, falando que não tem que ter regulação nenhuma, que o governo só serve para atrapalhar, que não pode ter.
mas eu acho que esses grandes exemplos de projetos alavancados, de projetos insustentáveis, né, é um ponto, acho que fundamental para ser a favor da regulamentação, né? Então, eu ia pedir tua opinião, que eu já sei que é a favor, que você já deixou isso claro agora há pouco, né? Mas Aham. a trabalhar muito essa questão e acho que falar um pouco do Brasil, né? Porque na minha visão, o Brasil é um baita exemplo, né? Nessa à frente tanto da questão de regulação como sendo crypto-friendly, né? Se a gente pode falar assim. Não, com certeza. Eu acho que o ponto da regulação é essencial para proteger o investidor que talvez não tenha o mesmo tempo a dedicar ao estudo, assim como a gente tem, que não tenha a mesma facilidade em entender o que está sendo feito, para identificar esses projetos que são bem intencionados e que podem, de fato, dar ganho de capital, proteger o patrimônio dessas pessoas, né? A gente não quer que aconteça várias lunas. É saudável para o mercado, mas é um prejuízo social muito grande, né? Não foi brincadeira o que aconteceu. A gente soube de suicídios de pessoas que tinham quase todo o patrimônio ali no protocolo Anchor para receber 20% ao ano e quando veio o colapso, essas pessoas perderam tudo, né? Então, a regulação é muito importante para esse tipo de coisa. E para a gente também, que é muito do que a gente faz aqui na QR, né, que é de oferecer acesso ao mercado de uma forma segura e regulada, de uma forma democrática. Então, pô, hoje a quantidade de pessoas que têm conhecimento e capacidade, talvez, para fazer um cold storage sozinha, é muito pequena, né? É um negócio super complexo, é um negócio que tem risco, que você tem que fazer a segurança das suas 12 palavras, que, enfim, você tem que garantir que você não vai ser vítima de uma engenharia social e que alguém vai colocar arma na sua cabeça, pedir as 12 palavras e você, de repente, perdeu todas as suas economias, né? Então, a gente tem visto muita gente perceber, mudar de ideia sobre o valor que os ETFs têm justamente por isso, né? Eu recebi um e-mail, acho que umas 4 semanas, de um investidor que falou, pô, conheci a EQR há muito tempo, tal, não investi ali no começo, mas hoje cripto ficou muito relevante no meu patrimônio. Eu estou pensando em colocar alguma coisa aí no ETF ou no fundo, porque assim, ele tem uma camada de proteção a mais e ele consegue até colocar a sucessão nisso, né? Tipo, se ele sofre um acidente, não tem o risco de ele ser a única pessoa que tinha aquelas 12 palavras, ele consegue passar aquilo para os filhos dele, né? Então, acho que quando chega nesse momento de vida, nesse momento de patrimônio, o pessoal percebe o valor. Então, a gente fica super feliz que o mercado brasileiro tem sido bem crypto-friendly e permitido que esses produtos sejam criados, né? Pô, a gente está falando dos primeiros ETFs de spot que tem o ativo de fato, que não estão Nem que negociando coisa, nem, que no coisa que nem o mundo. mercado americano, que é o mais avançado tem, né? Pois é, a gente aqui também fez o lançamento do primeiro ETF de DeFi do mundo, né? Então, acho que isso é super bacana. A gente tenta trazer esses produtos que são bons, pensando até em portfólio, né? Pô, a gente tem as taxas mais baixas aqui no mercado, a gente monta os produtos que tem os benchmarks da CME, que tem o mesmo benchmark dos futuros de índice. Então, pô, você consegue ali ter uma alocação no Bitcoin, e se você sente que o mercado está um pouco complexo, você consegue fazer uma proteção com o futuro da CMI, né? E aí você tem um ganho conhecido, porque o fixing é o mesmo. A gente tem no nosso produto de DeFi, você conhece bem, né? Uma alocação Muito. 100%, uma composição 100% em cripto, né? Então, é algo para também não ter overlap de ativos, né? A gente não tem Ethereum, esse tipo de coisa. E todos esses ETFs realmente foi algo que a Bolsa trouxe para a gente mais rápido do que a gente esperava. Porque a QR, quando surgiu há mais de 2 anos, a QR Asset, a gente começou com gestão ativa, inclusive, né? Que é um produto que a gente acredita bastante, até a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco, quando a gente está falando de oportunidades de mercado, mas é um produto que ele veio para qualificado, né? A gente trouxe até uma inovação quando montou esse produto, que a forma como ele é estruturado, ele dá a exposição 100% para o qualificado. Então, o investidor qualificado ele não fica limitado a 40% de criptoativos e daí 60 de renda fixa, né? Então isso foi super legal. Aí depois a gente lançou o passivo, né, o BTC Max, que também foi para qualificado na época e que é uma ferramenta importante para o investidor que está conhecendo, que está fazendo uma alocação de portfólio, né? A gente faz muito desse estudo aqui de olha como que fica uma simulação de portfólio com 2% de Bitcoin, com 5% de Bitcoin ao longo do tempo. Porque é aquilo, você pode ter 20% aí de Petrobras ou de Vale, e aí se tem uma canetada de combustível ou um acidente na Vale, você pode perder 4% nominal, né? Mas se você tem ali 5% de cripto e você passa pelos maiores drawdowns da história, que são de 80%, talvez ali 90%, você vai perder esses 4 nominal também, né? Mas aí eu te pergunto, qual que tem o potencial de em 10 anos multiplicar 10, 20 vezes?
talvez não seja Petrobras e Vale, né? Na verdade, não é Petrobras e Vale, porque muita Você coisa foi tem que bonzinho no mudar. talvez aí, Foi mas tudo bonzinho, né? Um pouco de política. Mas é legal você colocar esse ponto aí é o de ter. ponto de vista de portfólio de risco, né? Exato, exato. É uma alocação, né, de portfólio, né? Eu acho que tem que ser por aí, né? E aí é o que a gente tenta, de novo, um processo baita educativo. Agora, falando disso aí, já acho que entrando nessa parte do produto ativo, o Greg, acho muito legal. Acho que primeiro que você falou da questão dos ETFs, né, que são os fundos negociados em bolsa aí, para o pessoal comprar diretamente, porque depende muito, né? Você tem público e público. Tem aquele público que quer ter, já entende um pouco mais de cripto, quer ter a tua carteira lá na Binance, na Coinbase, onde quer que seja, mercado Bitcoin, né? E ele vai lá e compra cripto direto. Só que não é um processo trivial para o investidor Não. que está no mercado tradicional e não entende nada dessa questão de tecnologia. E como você colocou muito bem, né? Você tem esses produtos que ele pode comprar diretamente na bolsa para fazer a composição do portfólio dele dentro da carteira dele, né? Através da corretora dele, onde ele tem os seus investimentos. Mas além disso, eu sei que vocês têm um baita produto aí também, que é o fundo, né? Que já é um fundo mais ativo em cripto. Fala, acho que um pouco, por que vocês criaram esse produto e qual é a vantagem do investidor ter um produto como esse? Legal. Acho que o motivo de ele surgir é quase que o DNA da QR mesmo, tá? A gente surgiu como uma casa ali focada em gestão ativa, mas a gente entende a importância de ter os produtos passivos para dar acesso ao investidor, para a composição de portfólio, até de investidores institucionais, né? A gente até tem essa questão de que alguns institucionais não podem comprar ETFs direto, então a gente mantém o fundo passivo até por isso. Ele está passando por alguma reformulação, inclusive, para que esse tipo de institucional possa ter acesso, né? Acho que quando essas informações saírem aí a gente divulga um pouco mais, mas a gente tem trabalhado em alguns produtos novos, até para pessoas físicas, né, para investidores gerais, mas aí as novidades o pessoal fica sabendo aí à medida que forem acontecendo. Mas acho que o grande mérito do fundo de gestão ativa, e algo que a gente está vendo especialmente nesse mês, é que não somente a gente vai fazer uma concentração em projetos que a gente estuda e acompanha de perto no momento positivo de mercado, né? A gente tem aqui diversos analistas que estão olhando para o mercado cripto com essa característica de segmentos que a gente falou ali no começo, né? Então, o cara que analisa efeito de rede, que analisa tecnologia, Bitcoin e Ethereum, ele não é o mesmo que analisa as aplicações finais que têm fluxo de caixa. O conhecimento é diferente. Então, isso é super importante. E aí a gente consegue, através disso, no mercado de alta, ter até uns 12, 15 tokens no portfólio do QR Blockchain Assets, né? E não só essa quantidade, que não é nada perto do mercado de criptoativos hoje, mas já é bastante relevante para um portfólio, né? A gente está falando de 15 mil, 20 mil ativos no mercado de cripto, mas dadas as características de investimento regulado que a gente tem, eu invisto hoje em 1%. O meu universo investível é de 1% disso tudo, né? Quando eu vou colocar todos os crivos de liquidez e coisa assim, é realmente muito pequeno. E a gente hoje procura, de fato, os melhores projetos para incluir no fundo. E a gente já chegou a ter, num momento assim, super, super positivo, 50% do patrimônio ali entre Bitcoin e Ethereum, né, qualquer que seja a proporção, e 50% em outros projetos, porque daí a gente faz o investidor participar do crescimento do mercado cripto de verdade, né? A gente não vai ter ali uma limitação de 5, 10% em ativos alternativos, em outros protocolos. Sim. Porque quando o ativo ficou conhecido, ele já teve um ganho expressivo, né? A gente teve esse caso, inclusive, com a Axie Infinity anteriormente, né? Que hoje é um projeto completamente diferente, o tokenomics mudou, a forma como os tokens são criados e remunerados dentro da própria rede, né? Para facilitar quem não conhece o termo. Mas a gente acompanhava de muito tempo o projeto. Os nossos analistas já estavam de olho, já tinham apresentado aqui, mas a gente não podia alocar nele, porque ele não passava em todos os crios. Então a gente até que torceu para o projeto crescer, para a governança continuar boa, esse tipo de coisa, para a gente alocar, né? E aí a gente alocou, a gente pegou um preço bom, foi super positivo para o QR Blockchain Act, mas é esse tipo de trabalho, sabe? É ver o que está acontecendo na comunidade, é olhar o Discord, é olhar o Reddit, é saber como que está sendo a dinâmica de token lá, se está sendo uma remuneração correta, se os caras estão basicamente pagando os VCs que investiram dentro, como que é o lockup dos tokens, esse tipo de coisa, que é muita informação, né? Muito. A gente na Bolsa já tem muita informação aqui, a gente tem 90 empresas, 90 ações ali listadas,
Pô, eu estou falando do dobro de projetos. Eu estou falando que projetos têm métricas tradicionais, tem métricas on-chain, tem todo o macro envolvido, tem todos esses acontecimentos de comunidade. Então, é muito difícil acompanhar, né? Sem uma base tecnológica, sem o conhecimento do mercado. Mas aí o ponto que eu falei no começo do mérito, nesse momento, né? Pô, a gente estava olhando para o mercado cripto com viés defensivo há bastante tempo, há diversas semanas, porque os indicadores que a gente gosta de olhar estavam apontando para o mercado que não era positivo. Eu acho que até ali no começo do ano, ali por volta de março, a gente chegou a testar o patamar de 26 mil dólares, né? E assim, o cenário macro não estava tão ruim naquela época. E aí a gente teve uma série de fatores positivos em relação ao mercado cripto, especialmente ali no momento do conflito de Ucrânia e Rússia, né, que jogaram o preço do Bitcoin ali de volta para uns 32, 34. Então, na verdade, a gente teve um gás ali que jogou o preço justo na percepção de mercado para um patamar bem acima, né? E claro, agora a gente está sofrendo. E até a gente, como já estava num patamar defensivo naquela época, a gente sofreu um pouquinho com esse movimento fora da expectativa de mercado, né? Mas hoje, se a gente olhar o mês de junho, o QR Blockchain Asset está caindo 7%, enquanto o Bitcoin, enfim, fundos que atuam da mesma forma estão caindo mais de 25%. Né? Né? E Acaba esse é, gerando essa boa proteção, principalmente agora. O pessimismo, além de estar muito maior, né, principalmente com a questão de contágio que a gente falou, mas as condições macro também, em geral, já são bem piores, né? exato, e assim, um ponto de entrada no mercado nesse momento, através do passivo, através dos ETFs, claro que ele é super válido, mas ele é uma entrada que precisa de bastante paciência, né? Que precisa acompanhar o que está acontecendo, acompanhar esses desdobramentos dos colapsos que a gente comentou e fazer talvez um preço médio ao longo do tempo para um horizonte de 3, 5, 10 anos, talvez, porque, assim, o passivo você tem que ter paciência. Mas no ponto do ativo, da gestão ativa, a gente acompanhando o mercado o tempo inteiro, conseguindo fazer caixa, conseguindo comprar derivativos, a gente protege o investidor nesse momento que as coisas estão complicadas, mas a gente também consegue depois aproveitar melhor a volta, né? Fazendo até essa exploração de projetos que são bons e que talvez a gente antes não comprasse por preço, mas que hoje acabaram ficando muito baratos, né? São projetos que têm fundamento. E deixa eu te perguntar, acho que para a gente entrar no nosso último tema aqui, que são as condições gerais atuais e o cenário para o longo prazo, né? Eu acho que o primeiro ponto, esse pessimismo todo, e mesmo com uma possível queda aí que possa ter, ninguém consegue saber o fundo do poço, eu acho que a tua visão é muito convicta na questão do longo prazo, né? Eu acho que assim como o investidor investe em boas ações de qualidade, olhando para o longo prazo para ganhar com aquela empresa, também deve ser feito o mesmo na questão de cripto, né? Sim, com certeza. E acho que um momento como esse, né, é muito importante acompanhar nas próximas semanas o que está acontecendo, entender qual que é o sentimento de mercado, porque a gente vai ter projetos ainda que vão morrer. A gente tem aplicações que não eram boas, governanças que não eram boas, que não vão sobreviver a esse ciclo de juro alto, de preço mais baixo no Bitcoin. Mas é aquilo, né? A gente pode já ter a nossa Amazon de cripto, nossa Amazon de Web3 funcionando hoje e é questão de olhar, de entender, de analisar os fundamentos, analisar o tokenomics daquele projeto, entender qual que é a robustez. Né? A gente tem projetos que estão sobrevivendo à robustez, os estresses de mercado, né? Por mais que assim, alguns não consigam aguentar essa volatilidade do preço do Bitcoin, muitos estão conseguindo e acho que assim, o ciclo que a gente teve ali em 2017, 2018, que foi de baixa, foi de um inverno bastante longo, né? Olhando aquele material que a gente comentou há algumas semanas do State of Crypto, né, da Andreessen Horowitz, acho que é super Sim. legal o pessoal acompanhar. Se quiser botar o link depois ali na descrição do Spotify, acho que é super Ah, bacana. vamos botar, eu até postei lá, porque aqui é excelente aquele report lá. E olhando ele ali, né, quando a gente volta para 2017, 2018, a gente viu algumas sequências de meses que tiveram crescimentos de negócios surgindo, desenvolvedores entrando na comunidade, que logo depois deu origem a DeFi e NFT, né? Surgiram os dois ali entre 2018 e 2019. Então foi o ponto de que um ciclo destrutivo, né, um ciclo que reciclou os projetos que existiam, trouxe aplicações lógicas. Por quê? Porque aí você tem as melhores pessoas
de fato se juntando para fazer uma aplicação razoável, né? Porque no mercado que eu tenho muita liquidez, eu posso surgir ali do dia para a noite com um projeto que eu pensei, que eu quero ficar rico, que eu acho que vai funcionar. E como eu tenho muito caixa, eu posso contratar as melhores pessoas e tirar elas das empresas que estão fazendo de fato um produto legal e que é válido para a sociedade, né? Então, são esses ciclos que concentram as pessoas e os projetos e o capital no que realmente tem aplicação. Que E é algo trazido para o que, mundo tradicional é a mesma coisa. As grandes crises surgem os grandes projetos e as grandes empresas. Muita coisa morre, mas justamente, muita coisa nova surge com uma probabilidade de crescimento muito grande olhando para o futuro, né? Eu justamente. acho que olhando esse ponto, eu acho legal falar que a gente estava pegando um exemplo aqui, cara, dois clientes, pô, esse negócio de cripto é uma porcaria, só perdi dinheiro e tal. Aí a gente busca o histórico mais antigo, acho que independente das quedas que a gente teve lá atrás e tudo mais, inclusive agora, se você analisar numa janela pequena, pô, você está tendo uma perda. Mas se você amplia essa janela, esse horizonte, que é o que a gente fala, né? A mentalidade de longo prazo. Às vezes o investidor na ponta, ele não entende, pô, mas todo mundo fala de longo prazo, longo prazo, longo prazo. A questão não é só o longo prazo, são janelas maiores para Sim, projetos e empresas poderem se desenvolver e você, consequentemente, ganhar dinheiro com isso, né? sim. Então, eu estou super curioso para ver o que vai surgir desse ciclo, sabe? E eu acho que quem está atuando no mercado, né, de forma profissional, de trazer esse conteúdo para os seus investidores, de fazer a educação, de fazer a pesquisa, de acompanhar tudo que está acontecendo, tem uma grande oportunidade, né? Putz, a gente está aqui num momento de que, pô, a gente está muito confiante com esse produto de gestão ativa para os próximos meses, porque ele tem mostrado o seu valor de forma defensiva. Pô, a gente está crescendo o time, a gente está contratando, a gente tem visto um conhecimento, uma educação muito boa dos nossos investidores hoje, tanto de gestão ativa quanto de ETF, tá? Então a gente não está tendo não está tendo debandada, não está tendo resgate, assim, é um capital, acho que tá com a gente para o longo prazo desse mercado, sabe? Ótimo. Então, eu acho que a gente, vocês, enfim, todo mundo que está trabalhando de forma profissional tem uma grande oportunidade e que se traduz em oportunidade para os investidores, né? Que tinham acesso a muita informação que talvez não fosse das melhores, porque ouvia de projetos que não tinham esses fundamentos, mas que eram bastante falados pelo mercado, por alguns influenciadores gringos, esse tipo de coisa. Greg, cara, eu acho que é por aí mesmo. E você falou um ponto muito bom, que é a questão da educação, né? É o pilar para a gente. Tanto é que eu, particularmente, eu fico aqui, putz, esse negócio de gravar episódio e tal. Eu sou mais, vamos dizer, não é tímido, mas sabe, pô, de gravar não é muito a minha praia, né? Mas a gente faz Somos bastante. dois. Então, ó, vou te falar uma coisa, ficou excelente, tá? Eu tenho certeza É, que o pessoal vai gostar muito, mas eu acho que é legal. esse ponto, porque se a gente não fizer esse processo educativo, o pessoal não vai entender. É a mesma coisa pegando o gancho, acho que com o outro lado nosso aqui, que é a questão de venture capital e de equities também, que tem essa pegada mais de inovação, de qualidade, que é mais no longo prazo, cara, a pessoa não entende, né? Então você tem que fazer esse processo educacional para mostrar que tem fundamento, para mostrar que se ganha no longo prazo e para mostrar que tem gente séria e profissional fazendo, né? Mas, Sim, ô com Greg, certeza. pô, queria te agradecer mesmo, ficou muito bacana aqui o episódio. Eu tenho Pô, fico certeza feliz. que ao longo do tempo do nosso processo educacional, que vocês estão fazendo muito bem feito, eu queria recomendar, inclusive, do pessoal acompanhar, tá nas minhas páginas favoritas lá, o Block Trends, que é muito bacana, o conteúdo direcionado, boa parte aí para cripto em geral, recomendar para todo mundo. E de novo agradecer, Greg. Obrigado pelo teu tempo, tenho certeza que teremos produtos a serem construídos em conjuntos e, claro, outros episódios e bate-papo aí para a gente passar um conteúdo bacana para a galera. Brigadão, viu? Não, eu que agradeço, Renato. Acho que sempre é um bate-papo bacana, assim, e a gente gosta de disponibilizar isso para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento, né? Então, pô, quem quiser acompanhar aí a QR nas redes, acho que fica à vontade. A gente está no Twitter, a gente tem um canal também no Telegram, buscando QR Asset é fácil de encontrar, que a gente tem de fato passado todos esses conteúdos que a gente escreve, sabe? Explicando Bitcoin, camada do Bitcoin, explicando Ethereum, qual que é o efeito que o merge vai ter, se a gente já vê isso como precificado hoje ou não, né? Os projetos que estão surgindo, as aplicações nacionais de NFT, esse tipo de coisa. Então, acho que a gente está trabalhando bastante aqui, todos nós, para desenvolver esse mercado e mostrar que não é uma caixinha diferente, não é uma caixinha esquisita, mas é só o curso natural de desenvolvimento tecnológico, né?
Perfeito, Greg. Brigadão de novo aí. Valeu por aceitar o convite. Valeu. Valeu, um abração.